Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a doutora Poliana Genaro sobre um tema muito comum no pós-parto, que é a queda de cabelo. Poliana, obrigada pela presença, por aceitar nos receber no teu consultório. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum. Eu escuto muito no estúdio, às vezes, as mães reclamarem que estão perdendo cabelo, ou depois do parto o cabelo caiu, como é que tá esse processo. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é comum cair o cabelo durante a gestação, por exemplo? Sim, Ilane, é comum cair. Geralmente a pessoa já vem com um processo de queda de cabelo anteriormente e é agravado na gravidez. Entendi. E aí esse processo ele acontece depois do pós-parto? Imediatamente? Não, ele demora um pouco, porque durante na gravidez, a maioria das grávidas, esse cabelo ele não cai, ele fica na fase apenas de crescimento, onde encontra a maioria dos fios. Então é muito comum a grávida falar que, meu cabelo tá mais bonito, tá mais brilhoso, mas logo depois da gestação, mais ou menos 3 meses depois, quando os hormônios da gestação, a exemplo do estrógeno, ele começa a diminuir, então todo esse cabelo que não caiu na gestação, ele começa a cair. Então é um momento desesperador para as nossas pós-grávidas, né? Isso é verdade, elas ficam desesperadas, com medo de ficarem carecas, de perder o cabelo. Isso é muito comum, mas é normal cair o cabelo. O cabelo ele tem um ciclo de vida, onde ele nasce, ele fica em repouso e ele tende a cair. Então geralmente se perde de 50 a 100 fios por dia e na pós-gestação pode-se perder até 500 fios, mas sem risco de ficar careca. Entendi. E por que ocorre uma maior queda pós-parto? Ou seja, passou aquele período da gravidez, por que então depois que a grávida deixa de ser grávida e o bebê nasce, por que então tem uma maior queda de cabelo? Porque o hormônio, o estrógeno, ele começa a diminuir. Quando ele começa a diminuir, esse cabelo ele vai entrar na fase de queda do cabelo. Então todo o cabelo que antes estava na fase de repouso, onde se encontrava 90% dos fios, eles começam a cair. Então tudo que não caiu antes, ele vai cair agora. Entendi. Mais uma dúvida, somente a alteração hormonal influencia na queda de cabelo? Não, existe N fatores, né? Desde o estresse emocional, a mudança de vida, as noites mal dormidas, carência nutricional, que é muito comum nesse período de amamentação, como a deficiência de ferro e vitamina D, que prejudica a saúde desse fio. Além do que tem algumas doenças, como a doença autoimune, distúrbio da tireoide e até mesmo algumas DSTs. Olha só, gente, quanta informação. Eu não sabia disso. Eu tenho muito cabelo, né? Vocês estão vendo, então eu não sabia dessas informações. Existe alguma maneira da gente prevenir a queda de cabelo, por exemplo, já na gestação ou na pós-gestação? Se for apenas por alteração hormonal da grávida, não tem como a gente prevenir. Mas se for por um déficit alimentar, carência de vitamina, no pré-natal já se consegue saber o que pode levar à queda de cabelo. Então, assim conseguimos. Existe então a possibilidade da mãe não ficar tão desesperada e já procurar. Legal. Sim. Quando tratar a queda de cabelo após o parto? A primeira coisa que a gente tem que identificar se existem outros fatores associados a essa queda de cabelo hormonal, como eu já falei. Então a primeira coisa é procurar um profissional para identificar se tem outros fatores associados. E a gente espera aí de 3 a 5 meses pós a gravidez para ver se normaliza essa queda de cabelo. Mas lembrando que tem que verificar se existem outros fatores, porque às vezes as pessoas pensam que é só alteração hormonal, mas tem uma deficiência de ferro, uma deficiência de zinco, tem a tireoide que não está funcionando bem, então tem uma série de acaba acontecendo durante a gestação, mas não necessariamente é um processo que é apenas por aquele período, ele pode ter um problema anterior. Isso, ele pode ter um problema anterior, já vem com uma doença prévia aí que se intensificou na gestação e piorou pós a gravidez. Entendi. Quando é que a queda de cabelo pós-gestação ela passa a ser um problema? Passa a ser um problema quando a gente começa a ver que tem um cabelo tá muito pouquinho, muito ralo, começa a aparecer áreas de alopécia, que é como se fossem umas plaquinhas no couro cabeludo sem nada de cabelo, ou quem já tem uma tendência até mesmo a calvície. Poxa, que legal. Gente, olha só quanta informação a gente tem a respeito da queda de cabelo. Importante a gente mencionar. Identificou esse processo, né? Aconteceu alguma coisa, começou a ver durante o banho, caiu o cabelo, procura um especialista, procura alguém que possa te orientar, porque talvez, como a gente comentou, não é um processo que acontece apenas
na gestação ou no pós-parto. Você pode estar com um problema que você não identificou ainda. Isso É mesmo. Legal. Doutora Poliana, muito obrigada, Eu que agradeço, por estar Lani, conosco. pelo A gente vai ter outros temas para abordar. Vamos voltar contigo para conversar um pouquinho. E se você tem alguma dúvida, procura a doutora Poliana que ela vai esclarecer. Isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.